Olá, pessoa linda! Hoje a Fabi tá fazendo 19 anos de casada e eu vim compartilhar com você um pouquinho sobre esse milagre que é o meu casamento. O meu casamento, gente, eu costumo dizer que é um milagre de Deus porque ele é a única coisa da minha vida que eu nunca precisei remediar. Eu sempre preveni qualquer ação que o inimigo pensasse contra o meu casamento era milimetricamente, sanada. Eu e meu esposo, a gente nunca discutiu a ponto de dormir sem conversar. Nunca, assim, eu fiz o que eu não quis, sabe? Eu sempre tive muita liberdade de ser a pessoa que eu sou, né? Mesmo nós dois sermos completamente diferente. Eu lembro que no meu casamento, quando o Padre Mateus, ele até chegou a falar para as pessoas assim: a Fabiana a gente já conhece, é meio doidinha, é toda pra frente, o Preto já não conheço muito. E eu falei, não conhece mesmo, porque ele também é, né? Ele também tem as doideiras dele. Mas o fato é que nós somos muito diferentes. Eu e o marido, a gente é completamente diferente. E mesmo assim, a gente conseguiu ter um casamento muito bom, muito abençoado, né? Então, voltando um pouquinho lá à história, eu já tinha um filho com 14 anos e depois que eu tive meu filho, eu me apaixonei por uma outra pessoa que era mais novo que eu sou dessas, né, gente? E eu namorei 2 anos com essa pessoa, né? E só que daí, enfim, não deu certo, essa pessoa se apaixonou por uma outra pessoa e tá bem, tá feliz lá, espero, né, com o atual relacionamento. E eu, neste momento que eu já tinha um filho, já tinha tido esse casamento, esse relacionamento que não tinha dado certo, eu já, assim, teve uma época, inclusive, que não tava nem aí com nada. Aí, assim, eu sou muito grata ao pai do Maicon, porque o pai dele falou assim pra mim, um dia, eu vim da balada, encontrei com ele da balada também, mas homem pode, mulher não, tipo isso. Aí ele pegou e falou assim pra mim: olha, eu sei que a gente não tá junto, tudo, mas pensa no Maicon, né? Não, pensa nele, né? Não causa vergonha pra ele, pra que as pessoas não ridicularizem ele por conta das nossas ações. E bastou o Eusébio falar isso pra mim e a minha mente ter um clique, sabe? Não, é verdade. Só porque eu tenho filho, eu não tenho que sair com Deus de todo mundo, né? E assim foi. Aí, como eu sempre fui 880, aí eu não saía com ninguém. Aí fiquei um tempão sozinha, né? Sozinha não, né, gente? Eu dava minhas baladinhas de fora, assim. Mas, enfim, eu trabalhava de manhã já em 2 empregos de telemarketing. Trabalhava das 8 às 14 na IG, que era antigamente o provedor IG, e das 15 às 21 no Lar de Maria. E nisso, à noite me chamaram, né? A gente tinha um grupo do samba, o grupo do samba que era dos meninos do fim de semana. Eu comecei a acompanhar ele. Aí abriu um bar aqui em Perus, uma balada, família Johnny, e depois o Miltinho, um amigo nosso, que era um amigo do meu esposo, inclusive, assumiu esse bar e começou a chamar de Miltinho Samba. Então eles me convidaram para trabalhar à noite. E aí eu fui para ter um pouquinho mais de renda, né? Porque nem juntando os 2 salários do telemarketing não dava para eu fazer o que eu queria fazer, né? O que eu sabia que eu podia ter. Aí eu comecei a trabalhar e o meu marido começou a frequentar esse lugar, né? E, enfim, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco ele já estava lá trabalhando de segurança, começou a ficar no meu pé, enfim, e fez uma aposta, né? Por isso que eu falo, o meu milagre veio através de uma aposta. Ele fez uma aposta, olha que interessante. Na verdade, tinha eu, uma amiga minha, a Bianca, eu estava interessada num amigo do meu marido e a Bianca estava interessada no meu marido. Só que na hora do pega pra capar, ela acabou ficando com o amigo dele e ele, então, ele me sobrou. Aí ele veio, né, insistiu e fez a aposta deles, porque você não vai conseguir pegar ela, porque até então já tinha passado, né, da minha fase de piriguete e tava naquela fase de não querer ficar com ninguém, né, de assumir que eu poderia ser uma mãe melhor se eu não ficasse com todo mundo. E quando então, enfim, passaram-se um tempo, ele me conquistou e a gente começou a namorar. Mas o nosso namoro foi péssimo. Pensa num namorado horrível,
era o Preto. Ele era horrível. Ele saía, me deixava sozinha, só ia, assim, a gente tinha festa de família, eu sempre era a última a chegar, ele chegava sempre bêbado. E a gente namorou uns 5 anos desse jeito, sabe? E eu, tipo, agora, eu já tava naquela coisa de, eu tenho que aceitar, né? Eu já tinha um filho, já tinha passado a minha parte de piriguete, ele já tava me querendo, e não sei o quê, então eu meio que achava, né, naquele momento, que era aquilo ali que eu tinha que aceitar e pronto. Mas eu, dentro de mim, eu sabia que eu nunca ia ser essa pessoa para aceitar esse tipo de coisa. Então eu comecei a me incomodar demais com aquilo e terminamos. Aí a gente terminou o namoro e foi muito engraçado, né? Porque quando a gente terminou o namoro, ele já não queria mais ir pra quadra, ele já ficava lá na estação pra me buscar, ia na escola pra me buscar, você vê como era. Não tinha tempo pra mim enquanto a gente namorava, mas quando a gente terminou, ele, né, se transformou. A gente terminou, né, por conta disso, porque eu tava aguentando mais. Só que, assim, a gente já se gostava, né? A gente já tinha ficado 5 anos juntos. Aí eu me lembro que uma vez eu tava trabalhando na comunidade, né, que eu sou católica, eu tava trabalhando no caixa da igreja e ele chegou, tinha um monte de gente na comunidade, a gente sempre fez umas festas lindas. Quando ele chegou, meu olho brilhou, assim, sabe? Aquele homem lindo vindo, só que ele tava com a mão machucada. Eu fiquei tão... Só que ele já tava tão bêbado, tão irritado, que ele transformou aquilo que pra mim de repente poderia ter sido até aquele momento de volta em algo muito dramático. Ele parou na minha frente e tipo me ofendeu, aí saiu de perto, aí eu fiquei com medo dele, falei: mãe, vamos comigo no banheiro, que o Preto tá aí, eu tô com medo dele. A minha mãe até foi comigo no banheiro, mas a minha mãe, ela sai, gente, ela sai falando com Deus e o mundo. E nisso ela me abandonou. Do jeito que ela me abandonou, ele pum, me pegou pelo braço, me levou pra fora e começou. E me xingou, me ofendeu, não sei o quê. E eu sou muito sonsa, né? Como eu sou muito mais eu só virei pra ele, então de tudo que ele me xingou, eu só virei pra ele e falei assim: então, isso aí que você tá falando transformou você nisso, lamentável. E entrei. Esse homem virou capeta. E quando a gente entrou de novo pro salão, ele fingiu que nada tinha acontecido, né? Porque quando eu fiz isso, quando eu ofendi o ego dele, ele me segurou pelo braço, ele tentou me bater, e eu andando no meio da multidão, e ele tentando puxar meu cabelo, e eu me defendendo. Cheguei dentro da comunidade, ele fingiu pro meu padrasto, que tava lá jogando bingo, que nada tinha acontecido. Amor, do jeito que ele fingiu, eu só virei: esse filho da puta acabou de me agredir lá fora, e dei na cara dele, na frente de todo mundo. Esse homem, gente do céu, ele começou a pegar as cadeiras, aí eu me escondi pra dentro da cozinha. Você que é da comunidade, quem me acompanha, que eu sei que sabe dessa história, pode confirmar, pode colocar aqui para as pessoas não achar que é drama. Enfim, foi aquele fuzuê. Aí no outro dia eu acordei, fui com a minha mãe fazer o corpo de delito. Aí aconteceu uma coisa interessante também. Quando eu cheguei lá na delegacia, eu tava lá porque eu tava assustadinha com um cara que tinha feito praticamente nada, que eu tinha batido na cara. Quando eu cheguei lá, gente, nossa, vou te falar, chegou a doer o coração. Eu fiquei envergonhada do meu papel de me vitimar, né, numa situação que, claro, não foi minha culpa, porque ele poderia muito bem ter segurado a onda dele, mas eu poderia ter entrado pra dentro da comunidade sem ter agredido ele, né? Então, assim, foi uma situação que nós dois causamos. Aí quando eu cheguei lá na delegacia da mulher, que eu vi as mulheres todas estouradas, todas, sabe, sangrando, que realmente eram espancadas do marido, eu confesso que eu fiquei envergonhada. Eu fiquei mesmo muito envergonhada do que eu tinha feito. Mas enfim, eu já tinha feito, né, o problema já estava aí, a gente não estava junto, porque quando aconteceu isso a gente já tinha terminado, e... Aí ficou aquele fuzuê na minha casa, ninguém falando, o povo assistia muito aquele, que você completa o final da história, lá é o marido que matou e que não sei o que, e tava todo mundo preocupado, o que o Preto ia fazer, e o que o Preto ia fazer. E então eu segui minha vida, ele seguiu a dele, dei parte dele sim, ele recebeu lá a intimação, a família dele já nunca foi muito fã comigo, passou a me odiar mais ainda, e enfim, eu sou isso. Passou-se um ano. Aí as mulheres que se relacionavam com ele na quadra vinha, ele tá tão mudado, não sei o que. Eu só respondia: que bom, pega pra você, porque quando eu tava comigo não mudou. Enfim, e eu não separei dele pra voltar, eu separei pra separar. Mas passou-se 5 meses dessa briga,
Aí eu comecei a ficar com muita saudade. Aí eu ligava pra ele, aí a gente saía. Aí no outro dia, fingia que nada tinha acontecido. Passava-se mais 2, 3 meses, eu não conseguia me relacionar com outra pessoa sexualmente, procurava ele. Ia lá tudo. E ele começou a, tipo, acostumar com isso, só que daí no outro dia ele já queria, não, me dá a mão. Eu falei, não, gente, não voltou não, filho. E eu ria, eu falava, nossa, um homem desse tamanho, né? Mas enfim, aí teve um momento que, assim, Deus me revelou que era para eu ser um pouco mais maleável e parar de fato, né? Que eu não podia ficar mais judiando dele daquela forma, que ele já tinha aprendido a lição. Só que eu não tinha certeza, né? Aí liguei para ele às 9 da manhã, acordei, arrumei o Maico, que eu tinha o Maico Pititico, falei, vamos sair? E liguei para ele. Ele já tava lá, deixando o cu de cachaça. Mas do jeito que eu liguei, ele foi pra casa dele, se arrumou e me esperou na estação. Eu me lembro que assim, o Michael tinha medo dele, porque o Michael tinha presenciado a briga, né, na comunidade. E o Michael pegou no meu braço assim, eu falei, não, filho, tá tudo bem, vamos sim. Aí a gente foi levar o Michael no shopping, que a gente sempre levava ele muito no shopping lá pra brincar no Playland. E ali, enquanto o Michael tava brincando, a gente conversou. E ele me falou uma coisa muito legal. Ele falou assim pra mim, eu sei o que eu sou. Eu sei exatamente o que eu sou. Todo dia eu falo pra mim o que eu sou. Mas eu sei que se a gente voltar eu posso melhorar. Aí naquele dia a gente voltou. E eu falei pra ele, vamos voltar? Então se for pra gente voltar, a gente vai voltar e vai casar no dia 20 de setembro. Eu nem sabia que data que era dia 20 de setembro, né? Mas assim, pra te explicar, tá? Hoje é dia 13, eu casei no cartório. O meu casamento mesmo, o meu sacramento foi no dia 20. Então ele falou, tá bom. Um ano, voltamos já preparando o casamento. Eu fiz tudo do meu casamento, gente. Eu sonhava, Deus me revelava as coisas, de manhã eu fazia. Eu fiz as lembrancinhas, eu fiz o convite do meu casamento manual. Eu tinha sonhado que a minha aliança, eu não queria ir em cestinha, nada, que a minha aliança tinha que ir dentro da Bíblia. E assim fiz. Decoramos uma Bíblia e coloquei uma aliança dentro da Bíblia para poder levar até o altar. E eu me lembro que eu estava fazendo já a preparação do casamento, tinha comentado com o Padre Mateus o que ia acontecer, tudo que Deus estava me revelando, e a Regiane, que hoje infelizmente o esposo dela já faleceu, ela casou um pouco antes de mim, e ela veio me pedir se ela podia casar com a aliança dentro da Bíblia, porque o Padre Mateus tinha dado a dica para ela de que eu ia fazer dessa forma. Eu falei, com certeza, né? Até porque eu queria saber se ia cair ou não, enfim. E ela casou também com a aliança dentro da Bíblia e eu também. A gente preparando o casamento tudo, eu não via muita alegria da parte da minha família, sabe? Nem da parte da minha mãe, nem da parte... Só que isso eu não posso ir contra eles, porque eu criei uma situação de transformar o meu namorado num monstro que tinha me agredido. Então como que a minha família ia querer que eu casasse com ele, né? O meu casamento era aquele casamento que estava findado ao fracasso. O meu casamento era o casamento para ser o marido enfiado dentro do boteco e eu lavando roupa em casa, sabe? Era isso que todo mundo profetizava do meu casamento. Mas Deus tinha algo tão melhor, mas tão melhor para mim, que o meu marido, gente, é uma moça. Eu costumo falar isso, ele fica bravo, mas ele é. Desde o primeiro dia de casado, ele me faz feliz, sabe? Foi algo também que a gente aprendeu no nosso curso de noiva. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer ele feliz. Ele não casou para ser feliz, ele casou para me fazer feliz. E graças a Deus a gente consegue fazer isso. Olha, sem demagogia, sem hipocrisia. Quem me conhece sabe que eu sou errada em um monte de outra coisa. Um monte de outra coisa eu tenho que esperar afundar para ir lá e correr e remediar. O meu casamento é o único que sempre teve uma prevenção divina, né? Mesmo quando acontecia alguma turbulência assim, Deus me ensinava a rezar, né? Eu coloco às vezes a mão na cabeça do meu marido e eu rezo pelo nosso casamento, eu rezo pela nossa mudança, pela nossa transformação de vida. Então era isso que eu queria falar para vocês. Já estamos hoje completando 19 anos de casado, de um casamento assim muito abençoado, mas assim muito gostoso, sabe? Uma cumplicidade ímpar. Ele é um pai assim que eu queria ter ser filha dele, do cuidado, do zelo que ele tem, sabe? Ele me acorda todo dia com o sussurro de eu te amo, né?
compartilhar com vocês. E assim, existem muitas formas e muitas técnicas de você manter o seu casamento feliz, tá? Voltando um pouquinho do que eu não sou boazinha, eu não sou fácil de lidar, eu sou uma pessoa muito difícil, eu sou muito provocativa, sabe? Eu sempre tive que me defender muito cedo, né? Então eu comecei a trabalhar com 13 anos, sabe? A gente pegava trem, aqueles homens, quando a gente saía tava tudo melada, sabe? Então a gente tinha que se defender, a gente tinha que estar sempre alerta, né? A gente que nasce mulher, a gente nasce sempre alerta. Então eu sempre fui muito alerta com tudo. E com ele não. Com ele eu sou vulnerável, com ele eu sou submissa, mas submissa num ponto positivo. Ele não manda em mim. Eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele e nós temos a nossa vida em comum, sabe? As pessoas, depois que a gente casou, os amigos dele, nossa, você deve ser muito chata, porque o preto não vai mais pra quadra. E eu respondo, não é. É porque estar comigo é muito melhor para ele. Ele gosta muito mais de estar comigo, estar com a família dele, do que estar na quadra. Então eu consegui fazer isso. Não é que ele não vai pra quadra porque eu não deixo, é porque ele não precisa. Ele não fica enfiado em boteco, não é porque ele não quer, é porque ele não precisa, né? Tudo que a gente precisa, a gente tem aqui dentro, sabe? O nosso eu, sabe? Eu e ele, é tudo que a gente precisa para ser feliz. Então, assim, é uma alegria imensa, imensa poder compartilhar 19 anos de casado. Ele não foi o meu primeiro amor, mas ele é o amor da minha vida. Ele é o homem que Deus escolheu para mim, sabe? Eu já estava num momento tão assim... Eu achava que eu nunca mais fosse gostar de ninguém. Eu achava que eu não merecia que ninguém gostasse de mim, mas Deus olhou para aquela formiguinha lá embaixo, sabe, pequenininha, que todo mundo sempre pisava e falou, eu vou dar uma chance, mais uma chance para ela, vamos ver se ela aproveita. Eu acho que é a única coisa que eu consegui aproveitar assim, com o meu 100% de dedicação, foi o meu casamento. Muito obrigada, Senhor, pelo casamento que eu tenho, e assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha história, de saber como que foi que nós chegamos a 19 anos. E eu quero poder daqui 20, 40, 50 anos contar e reforçar essa história, porque o meu casamento não precisa de remédio. O meu casamento, ele vive da prevenção divina.